Olá a todos, este é o primeiro episódio da nova temporada do Conversas de Biologia. Este ano, com uma pequena diferença, vamos entrevistar alunos da UA que realizaram algum trabalho no estrangeiro. Vamos começar com a Catarina Silva, que fez a licenciatura em Biologia e foi a partir daí que estagiou na Estação de Investigação de Tuanan, na Indonésia. E, primeiro, obrigado pela presença aqui, por teres vindo. E vou começar por te perguntar o que é que te levou a escolher ir para a Indonésia? Olá, então muito obrigada por me terem convidado e foi muito simples para mim, porque eu em 2016, antes de entrar na universidade, cá em Aveiro, tinha ido numa viagem de 15 dias com os meus pais de mochila às costas para a Malásia e para o Camboja e fiquei completamente apaixonada pelo Sudeste Asiático e só pensava em lá voltar. E então, quando eu entrei aqui para a universidade com o intuito, com o objetivo de fazer um estágio e de fazer assim um estágio diferente e fora de Portugal, e então fiquei sempre com o bichinho e então procurei sempre ir depois voltar para essa zona e trabalhar depois nessa zona. Sim. E qual é que foi toda a logística para conseguires ir para aí? Então, basicamente, fui eu que procurei o meu próprio estágio, ou seja, o que eu fiz foi ir à net e procurar estações de investigação, universidades, todo esse tipo de instituições e associações que trabalhassem. Eu fui dividindo por áreas que eu mais gostava, fui procurando primeiro associações assim, que trabalhassem com felinos e com primatas, que sempre foram aquelas áreas e aqueles tipo de animais que mais me chamavam. Em que eu tinha mais curiosidade e depois lá está, fui dividindo por partes do mundo e fui metendo como uma lista de prioridades, digamos assim, fui fazendo essa listinha de prioridades, quais é que eram aquelas instituições que eu queria mais ir, isso assim, e depois foi começar a mandar e-mails a propor e acho que a estação de investigação para a qual eu fui foi logo a segunda ou terceira que me respondeu logo positivamente. E foi depois algumas entrevistas que tive que fazer e entretanto fui. Depois tem toda uma logística de tirar licenças para poder ir para a floresta, uma data de burocracias que ainda depois dão algum trabalho, mas tive sempre o apoio dos meus colegas da estação de investigação. E quais é que foram as maiores dificuldades que encontraste? É assim, as maiores dificuldades que encontrei foram mesmo a parte mais social, porque eu fui para... eu estava a viver no meio da floresta, estive a viver no meio da floresta 4, quase 5 meses, era para ser 8 meses, mas depois por causa da pandemia tive que reduzir o tempo. E então a parte social, porque era uma língua completamente diferente que eu tive que estar a aprender naquele momento, e a maior parte das pessoas que lá estavam eram da Indonésia e muitas delas nem sequer falavam inglês e então a comunicação era um bocadinho diferente. Também como a cultura da Indonésia, que é uma cultura mais muçulmana, também é muito diferente da nossa, houve ali alguns entraves sociais e isso, como nós estamos ali isolados, com muita dificuldade em comunicar cá para fora com os nossos familiares e amigos, tornava a experiência um bocadinho mais pesada, digamos assim, mas depois compensava a parte prática e a parte profissional, digamos assim, porque foi realmente muito rico profissionalmente. E consegues explicar um pouco do trabalho que fazias lá e qual era a importância para o local? Sim, então, a maior parte dos meus dias eram a seguir orangotangos, ou seja, eu acordava às 3 e pouco da manhã, para me preparar e depois às 4h30 da manhã tínhamos que estar no meio da floresta junto ao ninho do orangotango e depois ficávamos à espera que ele acordasse e passávamos o resto do dia a segui-lo e a registar de 2 em 2 minutos a sua atividade, se estava a descansar, se estava a comer, o que é que estava a comer, se estava-se a movimentar, o que ele estivesse a fazer. E depois, só quando ele fosse fazer o ninho da tarde, podia ser tanto às 2 da tarde como às 6, 7 da tarde, é que nós regressávamos então para o campo.
Ou seja, era bastante cansativo porque eram muitas horas ali na floresta. Pronto, a maior parte dos meus dias eram assim, depois também tínhamos dias de procura, em que nós íamos um bocadinho mais tarde só tentar encontrar algum orangotango, e depois também tinha os dias de campo em que ficava ou a descansar ou a trabalhar nos dados que tínhamos recolhido, isso tudo. E o que é que consideras que foram oportunidades que a história te trouxe que não terias tido se não tivesse sido? Então, basicamente, foi mesmo muito, muito bom, porque como eles gostaram muito do trabalho que eu fiz, principalmente da parte da limpeza de dados, ou seja, dos dados que nós recolhíamos, depois é necessário fazer toda uma limpeza para eles estarem todos formatados à mesma maneira, fazer compilações mensais, inseri-los em base de dados, e isso era um trabalho que a maior parte das pessoas não gostava muito de fazer, e depois eu cheguei lá e disse que até gostava de fazer porque eu gosto de ver tudo organizadinho. E então eles propuseram-me continuar a trabalhar para eles e eu neste momento trabalho em forma, digamos assim, part-time e em trabalho remoto, continuo a trabalhar para eles a fazer essa limpeza de dados, o que é muito bom, porque mantém ali o contacto e eu sei que qualquer coisa, se eu quiser depois um dia vir a fazer outra vez investigação com eles, isso assim que eles vão estar de portas abertas porque continuo com essa comunicação constante com eles. Ok, então podias só voltar a explicar-nos mais um bocadinho sobre qual é que era a importância que tinha no local do... Sim, uma parte muito importante que o trabalho da estação de investigação tinha era que trazia muito trabalho ali. Nós estávamos junto a uma aldeia, que era a aldeia de Tuanã, e eles traziam muito trabalho para as pessoas daquela aldeia e das aldeias à volta, muitas vezes também. Porque nós nunca íamos para a floresta sozinhos, os investigadores tinham sempre assistentes, que eram pessoas de lá, da aldeia, que conheciam a floresta melhor que ninguém, que conheciam os orangotangos melhor que ninguém, que qualquer investigador doutorado ou o que fosse. Eles conheciam as espécies de plantas, os frutos. Eles olhavam para os orangotangos e conseguiam logo perceber que orangotango é que era, porque todos eles tinham nomes. Eles percebiam logo o que é que eles estavam a fazer, que parte do fruto é que estavam a comer. Era incrível, porque tinham mesmo muita experiência com aquilo. E eles eram todos de lá, ou seja, eles davam trabalho a esses assistentes. Nós tínhamos as cozinheiras, que também eram pessoas lá da aldeia. Nós tínhamos vários outros trabalhos que eram necessários fazer ali na floresta, de limpeza de mato, etc., limpeza de caminhos, que também eram as pessoas da aldeia que eram contratadas para fazer, tínhamos toda uma equipa. E depois mesmo a parte do comércio, a parte, por exemplo, de comprar legumes, comprar peixe, comprávamos tudo às pessoas da aldeia que plantavam, tinham as suas plantações, iam pescar e depois nos vendiam essas coisas, ou seja, contribuíamos muito ali para a economia local, e depois, em troca, digamos assim, dávamos-lhes um pouco de educação ambiental, fazíamos alguns acordos em que eles, por exemplo, não eram autorizados a caçar orangotangos e espécies protegidas, e assim, dessa maneira, havia ali uma troca. Nós contribuíamos para a economia local e eles contribuíam para a preservação, não é? daquela zona. Então, funcionava muito bem. E acho que é mesmo muito importante que isso aconteça nas estações de investigação. E estavas há bocado a falar que é uma estação de uma universidade dos Estados Unidos. Muita parte desses investigadores que vêm doutorados e assim são dos Estados Unidos? Sim, é assim, aquela estação de investigação os donos, digamos assim, são duas universidades. Uma é a Universidade de Jakarta, lá da Indonésia, e outra é a Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos. E então, a maior parte dos alunos que iam para lá, muitos deles eram de Jakarta, e depois tínhamos alguns doutorados que vinham. No momento em que eu fui só havia uma investigadora dos Estados Unidos, mas depois às vezes, por exemplo, tínhamos visitas e vinham outros investigadores lá visitar o campo, isso assim. Mas eles depois, de vez em quando, também têm pessoas como eu, não é? Que vêm de outros pontos do mundo, que vão para lá fazer estágios, investigações, voluntariados. E nesses casos vinha de todo o mundo mesmo? Sim. Eu lembro-me que havia pessoas que já tinham vindo da Irlanda, da Suíça e de mais sítios, só que pronto, eu não tive a oportunidade de conhecer muitas dessas pessoas.
Ok. Queres contar alguma história engraçada, curiosa que tenha acontecido? É assim, há muitas. Pois imagino. Tenho tipo uma lista delas. E então, posso começar. Houve algumas, eu fui ao Biologia na noite o ano passado, por isso houve algumas que eu já contei. Por exemplo, que tive um encontro com um urso e que a minha primeira reação foi dizer show! E ele foi, o que foi muito bom. Que tive um orangotango que começou a abanar uma árvore morta e que a mandou ao chão mesmo no sítio onde eu estava, só que um bocadinho antes o assistente tinha-me chamado para eu fugir dali e salvou-me basicamente a vida. Mas posso, por exemplo, contar assim um bocadinho melhor, é uma que que acho que nunca falei muito nisto, que é a exclusividade. Basicamente, houve uma altura em que eu estava lá que tivemos que ter uma cerimónia Dayak. Os Dayak são uma tribo da Indonésia que antigamente era conhecida por cortar cabeças, mas que hoje em dia supostamente já não fazem nada disso. Pronto, não sei naqueles sítios mais inóspitos se ainda continuam ou não, mas pronto, ali as tribos Dayak que haviam ali já não faziam isso. E então tivemos uma cerimónia Dayak de purificação e bênção da aldeia e da estação de investigação, e basicamente era uma cerimónia que durava um dia inteiro, em que havia rezas, comida e depois havia um xamã que tinha toda uma cerimónia, todo um processo para ser possuído por um espírito da floresta. E então foi incrível poder assistir àquilo, não é? Ele depois já às tantas estava lá possuído e dançava e ralhava com toda a gente, e depois houve uma altura que tivemos que ir cumprimentá-lo. As pessoas que trabalhavam na estação de investigação tiveram que ir cumprimentá-lo, e então quando eu fui cumprimentá-lo, ele estava de olhos fechados, o que eu acho incrível, estava de olhos fechados e só me diz: "Ah, que menina bonita, é pena ser muito novinha." E eu, oh meu Deus, um espírito acabou de dizer que eu era bonita. Ok. Foi assim, uma coisa, pronto, assim, muito engraçada. É uma história que vai ficar para sempre. Pronto, e depois tive muitos outros encontros. Por exemplo, uma vez estava a entrar no quarto e veio um bicho a voar na minha direção, e eu, como boa bióloga, em vez de lhe dar uma lapada ou tentar matá-lo, fiz conchinha com a mão para tentar libertá-lo lá fora, só que era uma vespa. E então picou-me no pulso e eu fiquei sem sentir o pulso durante aquela noite inteira, e no dia a seguir acordei e não conseguia mexer a mão. E pronto, isso foi um bocadinho assustador, mas depois a mão voltou ao normal, por isso está tudo bem. Houve assim várias coisas. Viver na floresta é sempre uma aventura. Só o ir à casa de banho à noite é das maiores aventuras que existem, porque fica tudo cheio de bichos a voarem na nossa direção e a virem contra nós. E então era sempre alguma coisa que nós queríamos sempre evitar, porque era mesmo muito assustador. Os bichos devem ser interessantes. Sim. Pronto, ok. Muito obrigada por teres vindo, aceitar o nosso convite, e acabamos assim o primeiro episódio desta nova temporada do Conversas de Biologia. Muito obrigada por ouvirem.